Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Você tem dúvidas quanto à sua futura carreira profissional? Já pensou sobre isso? Gostaria de receber dicas para auxiliá-lo na escolha da sua futura profissão? Que tal ler uma entrevista então com um orientador vocacional? Aquela pessoa que vai nortear sobre o que você tem em vocação. Então, atente para o conteúdo da entrevista que vamos ler. Características de uma entrevista. Já pensou sobre isso? Então, primeira coisa, na característica tem que ter quem? Entrevistador e entrevistado. A organização interna da estrutura da entrevista em pergunta e resposta, chamado superestrutura da entrevista. Um tema central, que pode ter subtemas. Nesse tema central, é bom ter conversado anteriormente com o entrevistado para ver se ele não tem alguma ressalva, algum tema sobre o qual ele queira se abster de falar. Tá? É importante saber isso. Por vezes vai pegar uma pessoa notória, uma celebridade, uma autoridade, um especialista, e a pessoa não quer falar, por exemplo, de vida pessoal, não quer falar de assuntos polêmicos. Tá bacana fazer isso antes. A abertura da entrevista pelo entrevistador. Então, aqui o entrevistador tem que dar um apanhado no currículo, dizer quem é a pessoa, mostrar se é especialista, se não é, quem é a pessoa, Papel do entrevistador é de incitar o outro. Então, perguntar, arrancar, questionar. Necessidade de estudo prévio do entrevistador. Para que isso será? Para orientar. Então, escolher e criar perguntas para o entrevistado. Se eu estou falando sobre um tema, eu tenho que direcionar as perguntas dentro daquele tema, aprofundando o tema, vendo os possíveis subtemas. Percebe? É o papel do entrevistado de responder os questionamentos e fornecer informações. Então, o entrevistado também tem que saber o tema com antecipação, para que ele saiba as respostas, para que ele formule bem suas respostas, Não se intimide com perguntas mais capciosas e tal. Então, ele já vem preparado para a entrevista. A esfera de atividades humanas a que pertence a entrevista é jornalismo. O encaminhamento das perguntas com base nas respostas do entrevistado é importante. Então, vai encadeando, vai montando entrevista, vai formando a grande entrevista. Aqui está no portal do professor mec.gov para você ter mais informações. Qual é a melhor carreira para mim? Então vamos ver o trecho dessa entrevista. Essa pergunta não sai da cabeça da maioria dos jovens que acessam o site. E para te ajudar a clarear um pouco mais as suas ideias, entrevistamos o pedagogo Silvio Bock. A orientação profissional é um serviço cada vez mais buscado no NASCE, Orientação Vocacional, instituto que presta serviço na área de orientação vocacional. Selecionamos as 9 perguntas que mais recebemos dos estudantes e todas elas foram respondidas especialmente para te ajudar. Então, coloquei uma referência aqui, carreiras.studio, para você dar uma olhada nas principais perguntas. Alguns jovens se sentem completamente perdidos em relação à carreira. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é aceitar que a profissão não vai surgir de repente, como um passe de mágica ou um estalo repentino. Escolher dá trabalho e nem sempre é um processo agradável. Para que haja escolha é necessário que exista dúvida, insegurança, incerteza, dúvida, conflito. Portanto, é o ponto inicial de uma escolha. Fato ou opinião? Então, opinião. O que deve ser considerado é gostar da profissão. Tem um juízo de valor, então, exemplo de opinião. Quem é bom chega lá. Outro exemplo de opinião. É importante perceber, no entanto, que o mercado muda o tempo todo. Exemplo de fato. O curso técnico é uma formação educacional de nível médio de ensino. Fato. E opinião, talvez um dia chegamos lá. Então, tem juízo de valor. É uma opinião. Agora, é sua vez, então a gente propõe que você entreviste um colega e apresente a entrevista para outros colegas, ok? Nesse vídeo falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.